duas forças trabalhando ali, opostas, que mantêm essas nuvens na forma como elas estão, toneladas de ar, água, sei lá. E esse fenômeno, ele é muito compreendido dentro da física atmosférica, então não tem nada... Não é muito compreendido, não. Não é muito compreendido, não. Deixa eu te falar outra coisa que talvez você não saiba. Você aqui assumiu desde o começo que as nuvens são gotículas de água. Pois, acredite numa coisa. Vários professores de física, até doutores, eles não sabiam o que eram as nuvens. Fala galera, vídeo novo começando e antes já deixa aqui o seu like e se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo. É isso, até mais. Que eu acho que dá muito hate, mas eu acho que é um conteúdo que vale a pena a gente fazer. Vamos lá. E nunca pararam para se perguntar como trai massa e gravidade. Se a gravidade fosse um fato, as nuvens estariam aqui embaixo. Seria o lugar certo delas estarem. Porque massa atrai massa, não é mesmo? Mesmo que não exista um experimento empírico sequer na história do mundo que provou essa tese de massa atrai massa, vocês defendem porque foram condicionados a defender essa ideia de que massa atrai massa. Mas vocês nem sequer pararam para observar o que está à volta de vocês. A nuvem, por exemplo. Vocês olham pro alto todo dia, veem centenas de milhares de nuvens e nunca pararam para se perguntar como que toneladas de água estão voando acima da nossa cabeça. A 1, 5, 10, 15 quilômetros de altitude. Quero ver a resposta dela aqui, hein? 5600. Eu quero ver a resposta dela aqui, hein? Quero ver. Ela começou rindo, mas agora já pela expressão facial dela, ela tá percebendo que isso daí é um negócio tá ficando meio esquisito, né? Essa tá meio bacana, né? Corecorê, tudo bom? Ah, mano, mas isso era só a introdução. Se a gravidade fosse um fato, as nuvens estariam aqui embaixo. Eu sempre me pergunto, se a gravidade não existe, por que a gente joga uma coisa pra cima e ela cai, né? MTS Ribeirão Pires SP mandou R$5. Vou explicar, né? Ó, vamos lá, vai. Senhor, começar. Deixa quieto. Os caras já estão falando pra deixar quieto. Pô, eu sinceramente pensei... O nome do canal é Física e Afins, eu realmente pensei que ia ter um argumento melhor pra isso, cara. Pensei que ela já ia soltar algum argumento bom. Vou explicar. Vou até sair aqui da zoeira, né? Vou conversar numa boa aqui. Eu não conheço a mulher aqui, dona desse canal. Eu tenho a impressão que eu já vi algum vídeo dessa mulher, mas há muito tempo atrás. Mas não tenho certeza se era ela, falando alguma outra coisa que eu também não me lembro. Mas isso não é importante. A questão é a seguinte. Primeiro de tudo que eu quero falar pra dona do canal aqui, Física e Afins. Eu não te conheço, eu não sei nada. Eu te convido, você já está convidada de cara. Se você reagiu a um vídeo meu, se você tem interesse real sobre o assunto forma da Terra, se você quer saber por que a gravidade não existe, se você quer saber isso de forma detalhada, através de cálculos, experimento científico, eu tô te convidando para participar de uma live no canal do André, onde você será muito bem tratada, muito bem recepcionada. Tem o Roberto Scur, tem o André, tem outras pessoas, outros físicos, tem o Lucas, que é doutor em física, que está participando lá. E tá defendendo o modelo do globo, tá entendendo como que funciona lá o nosso pensamento, o que a gente tá mostrando. Enfim, tem uma equipe lá de pessoas participando. Se você quiser participar também, tá convidada, beleza? Esse é o primeiro ponto. Por que eu tô convidando? Porque eu quero juntar pessoas em prol dessa discussão. Pessoas que tenham vontade real de entender, de discutir ideias, beleza? Então, se for da sua vontade, você tá convidado. É o seguinte, você mesma, nessa sua pergunta, acaba cometendo um erro lógico. É que como a gente é acostumado a repetir isso, o tal, se eu jogo algo pro alto, por que ele cai? Ora, isso é a gravidade. Nós somos emicaltrados para repetirmos isso durante toda a vida. Ó, se eu pulo de um prédio, eu caio. Se eu solto objeto, ele cai. Como que a gravidade não existe? Deixa eu te explicar uma coisa. Na sua própria pergunta, você disse assim, se eu jogo algo pro alto, por que ele cai então? Você nunca parou para se perguntar o porquê e como o objeto, em primeiro lugar, subiu? Olha que coisa simples de entender. De novo, vocês dizem assim, ó. Se eu solto uma coisa, ó, ela cai. Isso é gravidade. Se eu pulo de um prédio, eu caio. Isso é gravidade. Tudo bem. Mas você nunca parou para se perguntar como que alguém subiu o prédio? Antes de algo cair, como ele subiu? Antes da maçãzinha na história bonitinha e fantasiosa do Newton sobre a gravidade, antes da maçãzinha cair, como ela subiu?
Como que a matéria se movimenta? Isso nos leva a essa pergunta. Olha como que é importante a pergunta. Não são as respostas que mais importam, são as perguntas. Como que a matéria se movimenta, então? Como que algo sobe? Como que algo despenca? Por que que isso acontece? Bom, eu te respondo. Energia, termodinâmica. Por que que quando eu pego esse mesmo objeto que eu solto aqui no ar e ele despenca, se eu solto ele na água, ele não cai com a mesma aceleração de queda de quando eu solto ele aqui no ar? Porque eu estou soltando ele num fluido diferente. Por que que quando eu, pessoa, um ser humano, ele pula numa piscina, ele não despenca? Como se ele estivesse pulando de um prédio. Porque ele está num fluido diferente. Quais são as implicações disso, então? Olha, significa que se eu estou num fluido chamado água e eu tenho a capacidade de me movimentar sobre essa água, eu consigo, através dessa energia da minha movimentação, nadar. E assim eu não morro afogado. No ar, eu não tenho essa capacidade. Eu não posso ficar batendo meus braços aqui no ar e levantar voo. Eu não fui feito para isso. Uma ave consegue quebrar a gravidade na hora que ela quiser. Não é problema nenhum para ela. Ela tem uma fisionomia e uma fisiologia voltada para isso. Já parou para se perguntar isso? Como que uma ave consegue quebrar a gravidade e subir, então? Porque o exemplo que você dá de soltar um objeto e ele cair, estamos falando de um objeto sem capacidade de movimento. Eu peguei esse objeto e de forma mecânica, através dos meus músculos, da energia, da queima de caloria que eu tive que aplicar para poder levantá-lo, eu dei energia para ele e ao soltar, ele despencou. Porque ele não pode se movimentar sozinho. Olha o raciocínio, ó. Vamos acompanhar o raciocínio do Super, tá? Vamos acompanhar o raciocínio, ó. Olha como que tem lógica e é uma coisa perfeitamente compreensível. Movimento está ligado diretamente à energia. Uma coisa só pode se mover. Não é uma coisa. A matéria só se movimenta com energia. Tá entendido? Então, quando você olha para as coisas caindo à sua volta, a primeira pergunta que se deve fazer: como ela chegou lá no alto? O que foi capaz de entregar energia para ela chegar no alto e depois despencar? Isso é termodinâmica. Agora eu vou te explicar outra coisa. Sabe por que isso daqui cai na hora que eu solto? Então vamos lá. Ó. Peguei um objeto, levantei, queimei caloria, usei os músculos do meu antebraço, do meu bíceps para levantar. Eu entreguei energia para ele de forma mecânica. Ele não consegue se movimentar sozinho, porque ele não tem energia para isso. Então, quando eu solto, ele caiu. O ar que está aqui em volta de mim, ele possui uma energia muito maior do que a esse objeto aqui. Material, que está condensado aqui, ó. Essa matéria que você está enxergando que tem a forma desse objeto. Quando eu solto isso daqui, o que está acontecendo não é que esse objeto simplesmente está caindo. O ar que está em volta dele, por ter maior energia, escala sobre ele e empurra ele para baixo. Isso daí, inclusive, é o princípio do ar-condicionado do seu quarto. Quando você liga o ar-condicionado, esse ar que está sendo convertido em ar frio, ele não está caindo, indo para baixo. Ele está sendo escalado pelo ar quente, que tem maior energia. Aquele que tem maior energia escala, sobrepõe o que tem menor energia. É assim que as coisas funcionam. Se você tem moléculas de CO2, gás, CO2, que são mais densas, mais pesadas do que o ar à nossa volta, e esse CO2 ele está subindo por conta de uma erupção, ou porque você está fazendo um churrasco, ou porque você está queimando madeira, não interessa. Esse CO2, essa fumaça preta, ela está energizada. E mesmo sendo mais pesado do que o ar à sua volta, o que ele faz? Ele sobe.
e fica dias, ó, lá em cima. Por quê? Porque ele tem maior energia. Se eu pego o mesmo CO2 e transformo ele em gelo seco, porque eu vou fazer um showzinho no palco, e eu quero aquela fumacinha branca no palco, eu quero que ela fique no chão. Eu não quero que aquela fumaça branca suba, eu quero que ela fique no chão. O que eu faço com o CO2 então? Eu resfrio. Eu removo a energia dele. O que vai acontecer? Ele vai ficar mais denso, as moléculas vão se aproximar porque elas estão sem energia, elas não conseguem se movimentar tanto, e ficam aqui embaixo. Isso é termodinâmica pura. Então esse é o primeiro passo para entender o raciocínio. As coisas sobem ou despencam ou se movimentam, seja lá a forma que você quiser avaliar, através de energia, de termodinâmica. Então vamos ver aqui o próximo ponto. Qual seria a explicação dessas pessoas? Vocês me dizem. Gente, a gravidade, ela já foi sim provada por inúmeros experimentos, tá? Inclusive por Isaac Newton, Albert Einstein. Ela é inclusive responsável por inúmeros fenômenos que a gente tem aqui na Terra, inclusive a órbita da Terra ao redor do Sol, formação de planetas. A gente tem a... Primeiro argumento, totalmente falho, apoiado em ficção. Tanto é que você mostrou aqui no CGI para provar o seu ponto. Primeiro, Einstein não provou gravidade. O que ele fez foi adaptar aquilo que foi criado por Newton. Tanto é que as definições de massa atraindo massa do Newton é uma, do Einstein é outra. Falou em gravidade e Einstein, você está falando da distorção do espaço-tempo. Falou em gravidade e Newton, você está falando de massa atraindo massa. São conceitos diferentes. Então, nem entre eles há um consenso. São coisas diferentes. Não existe nenhum experimento, nada que você observe, que você possa mensurar, que mostre para você massa atraindo massa. O único experimento que é citado pelas pessoas que defendem o globo, talvez ela nem saiba disso, porque se ela soubesse ela teria citado também, é balança de Cavendish. O problema da balança de Cavendish é que ela não foi criada para provar a gravidade, e sim para mostrar, provar a densidade da Terra. Cavendish possui indução eletromagnética. Não se trata de massa atraindo massa. Para você provar massa atraindo massa, você precisaria criar uma coluna, um ambiente de quase vácuo, vamos dizer assim, de baixa pressão, e mostrar ali acontecendo uma massa maior atraindo uma menor. Sem nenhum tipo de indução eletromagnética. É óbvio que isso daí não foi feito. Porque se fosse possível provar, a tal da massa atraindo massa já teria sido mostrado, mas não tem como. Outra coisa, quando a gente fala de massa atraindo massa, nós estamos falando da partícula G maiúscula. Não estamos falando de aceleração de queda. A partícula graviton, que eles atribuem a uma das partes que compõem as moléculas, não é uma partícula provada, é especulativa, é uma hipótese. O graviton, G maiúsculo, nunca foi provado. É uma hipótese. Coloquem isso na cabeça de vocês. Gravidade, da forma que vocês conhecem, é apenas uma teoria que busca explicar o porquê que um objeto cai. É só isso. E explica de uma forma muito medíocre. Muito. Porque na verdade não explica nada. É basicamente uma reza. Temos um problema aqui, é gravidade. Ponto final, acabou. É só isso. É literalmente só isso. Vamos pro próximo. É a lei da gravidade universal de Newton, que a gente diz exatamente isso, que uma massa exerce uma força de atração sobre outra massa. O que ele diz massa atrai massa é sobre a lei da gravitação universal de Newton, que sim, já foi confirmada por inúmeros experimentos. A gente tem a teoria da relatividade geral de Albert Einstein, né, que descreve a gravidade ainda de forma muito mais precisa, como uma curvatura do espaço-tempo, causada, né... Isso aqui são coisas que nunca foram provadas. Você está falando aqui de ficção pura. O próprio inteligentista, que é doutor em física, reconhece isso. Você não precisa defender modelo de terra plana que nem eu defendo. Isso aqui já não tem nem a ver com a forma da Terra. Isso daqui é uma ficção, é uma coisa criada, uma série de hipóteses, teorias alicerçadas não em experimentos que foram, como eu disse, mensurados, observados. São hipóteses. Você está aqui, na verdade, assumindo uma hipótese como se fosse um fato já consumado e provado, coisa que não foi, para tentar justificar um modelo. Tudo bem. Viajante do tempo. Você pode fazer isso daí. O que não dá... tudo sobre gravidade.
Massa, tempo e espaço serão vistos como... O que não dá pra fazer, o que a gente não pode fazer é ter como um fato algo que você não prova. A gente tem que ter aqui a hombridade, a honestidade de falar assim, olha, nós temos aqui uma teoria, temos um modelo, a gente explica, a gente fala de distorção disso, de distorção do espaço-tempo, a gente fala de massa traindo massa, mas nós não provamos isso. Tem que ter honestidade para discutir, certo? Da mesma forma que eu também sou honesto e falo, ó, isso eu não sei, isso não tem explicação, não estudei, não sei, e acabou. Quando eu falo para você que a matéria se movimenta através de energia, isso é provado. Quando eu citei para você aqui o exemplo do CO2, isso é provado. E inúmeros outros experimentos que estão lá no canal do André, você pode observar. Por isso que eu te convidei para a live. Qual que é o nome dela? Alguém sabe que é o nome dela? Enfim, a moça aqui do canal Física e Afins. Se você quiser ver de uma forma mais aprofundada sobre isso, os experimentos, se você quiser discutir, conversar a respeito, estamos aqui, ó. Hoje, inclusive, no dia 11/2, às 19 horas, vai ter uma live no canal do André. Estará lá o Lucas, que é doutor em física, o doutor Antonino, que é PhD, deu aula ou dá aula em Harvard. Estão lá discutindo. Esses dias atrás foi outro menino lá, que também é professor de física. Então a galera tá indo lá discutir. Tô chamando, tô falando, vamos lá, vamos discutir, vamos trocar ideia, se quiser, beleza? Isso tudo que você tá falando aqui é a mesma história de sempre. São teorias e mais teorias, hipóteses sendo lançadas para tentarem seduzir as pessoas a acreditarem em algo que não foi provado. Não, a gente tá trabalhando aqui com a verdade e com a realidade. A gente tem que ter hombridade para assumir essas coisas, tá? Ninguém aqui tá disputando ego. Eu não tô disputando ego com você. Não tô questionando o seu conhecimento. É óbvio que você entende de física. Eu só tô falando aqui que a gente só tem que ser honesto, pô. Falar, ó, isso aqui não é provado e acabou. Pela presença de massa e energia. Então eu fico pensando assim, como não existe, por exemplo, experimentos, observação, né, da deflexão de luz das estrelas, né, passando por objetos massivos, por exemplo, prova isso, a própria detecção das ondas gravitacionais em 2012, se eu não tô equivocada, ou não, ondas gravitacionais acho que foi 2016, talvez? 2012 foi bóson de Higgs, né? Anyway, tipo, como assim, sabe? Agora, por que as nuvens ficam lá em cima e elas não caem, né? Nuvens são formadas por pequenas gotículas de água ou cristais de gelo suspensos no ar. Eles não caem no chão o tempo todo por causa de um equilíbrio entre a força gravitacional que tenta puxá-los para baixo e a força de sustentação das correntes de ar ascendentes que as mantém suspensas. As nuvens podem ser pesadas. Tá errado. Essa explicação está totalmente equivocada e errada. Você está atribuindo à sua explicação um fenômeno, como eu já falei, não provado, que é a gravidade. Para você explicar as nuvens através de gravidade, você tem que provar a gravidade, primeiro de tudo. Isso não é feito. Nunca foi. Massa atraindo massa. Jamais. Olha o quão contraditório é. Vamos entrar especificamente um pouquinho na questão das nuvens. Você mesma afirmou em alto e bom som aqui que nuvens são gotículas de água e até mesmo gelo. Estado sólido. Gelo é pior do que gotícula de água, porque é estado sólido. Imagina pedaços de gelo voando a 10 km de altitude em cima da sua cabeça. É normal isso? No modelo onde você define massa atraindo massa? É normal você dizer que uma nuvem de 500 toneladas, que tem gotículas de água ali, ligadas por pontos de hidrogênio, pedaços de gelo, voarem a 10 km de altitude e não sofrerem atração gravitacional? Não é normal. Como que você pode achar normal uma gotícula de água voar? Vamos voltar aqui ao ponto. De novo, o que explica essas gotículas de água subirem? Energia. O Sol, ele propaga, através das camadas atmosféricas, a radiação. Claro que você sabe isso, tá? Óbvio. É porque tem gente que não sabe. Através dessa radiação, essa água é energizada, ela entra no estado de vapor. Lembrando que vapor é gotícula de água. Vapor não é gás. Gás você não enxerga. O vapor é aquela fumaça que sobe quando você está cozinhando, por exemplo. A panela está muito quente, sobe aquela fumaça branca. Aquilo ali são pequenas gotículas de água que estão voando, porque estão energizadas. Porque, óbvio, a panela está muito quente. Então ela recebe energia e flutua. Então, aqui no nosso mundo, não é diferente disso.
O mecanicismo é praticamente o mesmo. Recebeu luz solar, radiação, energizou a água aqui do solo. Essa água vai entrar em estado de vapor, ela tem energia, essas gotículas de água, elas se movimentam, vão para o alto. Elas têm capacidade de movimento, vão subindo, subindo. Essas gotículas de água se ligam umas nas outras pelas pontes de hidrogênio. E assim a nuvem vai tomando forma. E vai subindo, subindo. Perceba que, em momento algum, essa nuvem sofre uma atração gravitacional. Do contrário, essa gotícula de água nunca teria subido. É altamente, é totalmente contraditório. Não dá para imaginar que no universo onde você tem uma lei que se chama gravidade, que você tem a massa atraindo massa, que uma gotícula de água que é mais pesada do que o ar à sua volta, ou então uma pedra de gelo que é bem mais pesada do que o ar à sua volta, simplesmente flutue, vá para o alto. Isso é absurdo. Isso só acontece por causa de termodinâmica, por conta dessa energia que essa água está recebendo. Chegou lá no alto, a nuvem formou. Beleza, aquela nuvenzona bonita, grande, pesada, cheia de água, às vezes gelo, vão formando aquelas nuvens pesadas, né? Começa a formar nuvem de chuva, que pode pesar centenas de toneladas. O que mantém essa nuvem lá no alto? Basta pesquisar. Existe uma zona de diferencial de pressão na parte de baixo, em detrimento da parte de cima da nuvem. Isso faz com que ela se sustente no ar. É assim que ela se mantém lá em cima. Então ela recebeu energia, ela chegou até uma determinada altitude, e por esse diferencial de pressão, ela fica lá no alto. Olha só como que em nenhum momento gravidade ou empuxo entram na cena do filme. Não tem nada a ver com isso. É termodinâmica pura. Sabe o que acontece para chover? Para essa água se precipitar? Um diferencial de pressão. A partir do momento que essa zona de pressão baixa, que fica do lado de baixo, essa zona de alta pressão que fica embaixo da nuvem, é mudada, é modificada, é abalada, a água despenca. Aí vem a chuva. Perceba como que é impressionante esse tipo de coisa. A gente vive num mundo onde a mentira é a tônica, não é mesmo? Quem poderia imaginar, não é mesmo? Como pode defender uma tese de que massa atrai massa e ao mesmo tempo defender que tem uma gota d'água voando pro alto? Rapaz, impressionante isso daí. Essa daí é uma pergunta muito interessante. Ah, mas por que ensinou a gente então da gravidade? Ah, não sei. Isso aí eu vou descobrir ainda. Eu sei por quê já. Eu já sei a resposta dessa pergunta, tá? Mas vou fazer de conta que eu não sei. Enfim, esse papo das nuvens aqui também a gente pode discutir mais se você quiser participar de uma live. Tudo isso já foi discutido. A verdade é que o globo não tem explicação para as nuvens. As nuvens é uma coisa contraditória com o modelo do globo. Mas eles usam de explicação isso daqui que você fez, que é um sofisma. Não estou falando que é um sofisma porque você é mal intencionada. Não. É porque você aprendeu isso. Vocês, do globo, precisam atribuir tudo aquilo que não tem explicação à gravidade. E aí você vai falar assim, na verdade a nuvem está lá porque entrou num equilíbrio entre o puxão da gravidade e a energia que ela recebeu. Mas peraí, quê? Como? Por favor, eu peço para você aqui um pouquinho só de bom senso. Se você tem massa atraindo massa, como que pode a gravidade ser seletiva e ela simplesmente puxar mais ou menos uma coisa? Ou ela escolhe puxar uma coisa e a outra ela não puxa? O que é isso? Como que dá para defender de forma lógica uma tese dessa? Não faz sentido. A termodinâmica não precisa disso. Termodinâmica é muito clara. Recebeu energia, movimentou. Saiu a energia da parada, perdeu capacidade de movimento. Então esse aqui é o ponto das nuvens, certo? Vamos pro próximo. Pesadas, mas as correntes de ar, como as térmicas, conseguem manter as gotículas de água no ar por um tempo, dependendo da densidade da nuvem e da força das correntes de ar. Então existem duas forças trabalhando ali, opostas, que mantêm essas nuvens na forma como elas estão, toneladas de ar, água, sei lá. E esse fenômeno, ele é muito compreendido dentro da física atmosférica, então não tem nada... Não é muito compreendido, não. Não é muito compreendido, não. Deixa eu te falar outra coisa que talvez você não saiba. Você aqui assumiu desde o começo que as nuvens são gotículas de água, pois acredite numa coisa. Vários professores de física,
até doutores, eles não sabiam o que eram as nuvens. Se você perguntar para qualquer pessoa que defende o globo o que são as nuvens, muitos deles não sabem que aquilo são gotículas de água. Alguns vão te falar que aquilo é gás, que é uma fumaça. Então não é muito bem compreendido, não. A verdade é que ninguém nunca parou para se questionar sobre isso. Ninguém nunca parou para se questionar como que é essa água aqui, ó, que eu vou beber agora, ó. Ó, tô tomando água, ó. Essa água que acabou de cair na minha boca, ela recebe energia, essas gotículas sobem e se formam em nuvens. Tem cabimento uma coisa dessa? A verdade é que ninguém nunca parou para se perguntar sobre isso. Ninguém nunca discutiu sobre nuvem na escola. Você já viu algum dia o seu professor te explicando isso? Você já viu algum dia algum aluno? As pessoas nem sabem que nuvem tem peso. Então já foi aqui um baita avanço você reconhecer pelo menos que as nuvens elas são compostas de gotículas de água e de gelo. O que não dá para colocar na mesma lei de raciocínio é você falar que sendo gelo e água tá subindo, a gravidade tá atuando. Não tá. Não está. Deveria obrigatoriamente puxar. Ora, não é a mesma gravidade a responsável por manter os oceanos aqui? Toneladas e mais toneladas de água grudada na bola? Como que a gravidade não consegue puxar então uma gotícula de água que está subindo? Como que não consegue puxar então um pedaço de gelo que está voando? Não tem. A resposta é simples, é o que eu já falei. Não tem a ver com gravidade, tem a ver com energia. Então vamos lá. Demais, sabe? Não tem nada assim, meu Deus, isso é magia. E aí a gente tem que ele diz... A gravidade ela é, mas é... Olha, eu falo isso, entenda, pelo amor de Deus, a dona do canal aqui, isso aqui não é uma disputa de ego, não tem nada a ver, eu tô em busca da verdade. Pois eu vou te falar uma coisa que vai te deixar, às vezes, você pode achar inclusive que eu sou uma piada, não importa, tá? Eu não vou te tratar com falta de respeito, eu não vou fazer isso porque essa discussão é séria. Você pode achar que eu sou maluco, não tem problema. A questão é a seguinte, presta bem atenção nisso que eu vou te falar. A gravidade é uma mágica. Vou mais longe ainda para você. A gravidade foi um modo de eles atribuírem a um modelo uma explicação estapafúrdia que beira a uma divindade. Sem gravidade não existe bola. Não existe heliocentrismo. Podem achar que é maluquice, vocês têm, na verdade, todo o direito, inclusive, de pensar que é maluquice, porque eu entendo, nós somos criados e temos os nossos pensamentos moldados, desde a nossa infância, a enxergarmos o mundo como uma bola. Sim, com certeza, eu passei por esse processo também. Mas eu garanto pra você, se você vier participar de uma live, você vai se surpreender com o que a gente tem pra te mostrar. Já foi provado por A mais B no canal do André, que a massa, a medida de massa, ela varia de acordo com a energia aplicada a ela. Isso destrói a gravidade. Dá sequência aqui. Diz, né, nesse vídeo, que não existe nenhum experimento que prove que massa atrai massa. Mas tem, vamos falar sobre isso. Mas antes, vamos falar do experimento de Insider atrai cientista. Deixa quieto isso aí, né? Insider atrai cientista atrai insider. Ai, mas ainda é isso? Muitos experimentos comprovam a gravidade, né? Que a gravidade é um fenômeno real. Isso foi observado ao longo dos séculos. Por exemplo, em 1919, Arthur Eddington, durante um eclipse solar, provou a curvatura da luz pela gravidade, e o que era uma das previsões de Albert Einstein, tá? Errado. A luz, ela não sofre distorções por conta da gravidade. Ela sofre distorções porque ela está sendo propagada num meio atmosférico que possui camadas de gases diferentes, onde essa luz, por sofrer as consequências disso, de estar atravessando nessas camadas, ela entra num processo de refração. Não existe você provar a gravidade através de distorção da luz. O que explica isso é a física óptica e não a gravidade. Outra coisa, nada, absolutamente nada que você observe nos céus prova a gravidade. Porque gravidade é massa atraindo massa. Gravidade não é movimento de astros. A topografia não depende do que acontece no céu. O céu é altamente especulativo em qualquer modelo, principalmente no modelo do globo.
a relatividade geral. E esse experimento foi um marco de confirmação que a gravidade é um fenômeno que não afeta só objetos de massa, mas também a luz. Então sim, existem experimentos provando tudo isso. Nuvens são um mistério. Não, elas não são um mistério, né? Elas são muito bem compreendidas pela ciência e elas se formam quando o vapor de água do ar esfria e se condensa em gotículas microscópicas. Essas gotículas ficam suspensas no ar devido às correntes de ar ascendentes, como eu já falei anteriormente no vídeo. Então, quanto mais pesada essa nuvem, mais chance de precipitação, né? Que as gotículas se acumulam até elas caírem. Não é por conta do peso. Densidade é o estado final de uma matéria, na dependência da energia que ela recebe. O exemplo do CO2 que eu dei para você reflete exatamente isso. Os experimentos no canal do André, onde é provado, tá lá para você ver. Tá lá. Tá lá. É só ver. É só ter um pouquinho de boa vontade, o que eu peço pra vocês. Eu não tô pedindo pra você, pelo amor de Deus, eu não tô pedindo pra você falar que eu tenho razão. Eu não quero saber de nada. Eu não tô, por favor. Eu não tô pedindo pra vocês virarem terraplanistas. Eu não tô pedindo pra você falar que eu tenho razão. Eu tô pedindo apenas um pouco de boa vontade. Que vocês vão até lá no canal do André e vejam os experimentos. É só olhar, tá lá. Não é CGI. Não. Ele tem os equipamentos científicos lá. As amostras de ar foram coletadas. Foi provado diversas vezes que aquela massa, ao receber energia, ela muda. E quando retira energia, ela muda de novo. A nuvem, ela não cai por causa de um peso gigante que ela atinge. É por causa de diferencial de pressão. Como eu já havia explicado. A densidade, ela é o final. Quanto maior a energia, menor a densidade. Porque as moléculas energizadas, elas se afastam e têm capacidade de movimento. Por quê? Porque elas estão vibrando muito. Quando eu faço o procedimento contrário, que eu removo a energia, essas moléculas se aproximam, elas param de vibrar. Não é que elas param de vibrar, elas vibram muito menos. Se aproximam e ficam com uma densidade maior. No modelo do globo, o mais denso está abaixo, coisa que é facilmente refutada. Tá lá no canal do André também. Miragens inferiores acontecem a todo momento. A regra da nossa atmosfera, a forma com a qual ela se comporta, é absolutamente o oposto do que vocês pregam, do que o modelo do globo prega e ensina. No modelo do globo, o mais denso está aqui embaixo, e à medida que você sobe, o ar fica rarefeito, ou seja, a quantidade de matéria vai diminuindo, consequentemente a pressão diminui. Isso é mentira. Provado empiricamente. Eu não tô falando da boca pra fora. Ou seja, chuva também acontece, né? Mesmo que não exista um experimento empírico sequer na história do mundo que provou essa tese de massa atrai massa. Então, assim, existem vários experimentos, né, que comprovam a questão da gravidade. A física é muito bem compreendida, a Terra não é... Vai que alguém diga que é. Mas assim, eu acho importante que as aulas de ciência sejam mais exploradas, que os professores consigam passar mais informação científica para os alunos, que façam os alunos gostarem de ciência, porque senão a gente vê vários vídeos na internet que não tem nenhum tipo de embasamento científico, mas sendo passado como ciência, ou pessoas duvidando do conhecimento científico, como se fosse uma falácia, quando na verdade não é. A ciência é bem estudada, experimentos foram feitos, e tudo que é falado na ciência tem sim embasamento para ser falado. Discordo altamente aqui desse final do que você está falando. Quando você envolve toda a ciência, toda a trajetória científica daquilo que foi descoberto, daquilo que foi aplicado, daquilo que foi utilizado para melhorar a vida das pessoas, isso eu concordo. Isso existe. Isso é provado e é utilizado. Essa parte que envolve modelos científicos, que é o caso do globo e é o caso também da Terra plana, não. Então, isso daqui não se trata de uma pessoa duvidar simplesmente de um modelo. Todo mundo, aliás, tem o direito de duvidar. A questão é questionar, fazer perguntas que o modelo que vocês têm como um fato não responde. Os cientistas nunca vão utilizar de falácias e nunca vão dizer coisas que não existem. Então eu acho... Depende também. Você não pode falar por todos os cientistas do mundo.
Deixa eu te explicar uma coisa. O ser humano é corrompido. As pessoas seguem motivações diferentes umas das outras. Existe uma coisa chamada dinheiro. Um cara que se diz cientista, ele pode muito bem aparecer numa emissora, numa tela de televisão, falar algo que nem ele conhece, que seja uma mentira, mas ele está sendo induzido por alguma motivação que ele tem a falar aqui. Tem várias coisas que podem ser proferidas como se fossem verdades, mas não são. Não é assim. O mundo não é esse mar de rosas. Acho muito importante que a gente tenha em consideração o que é feito dentro da ciência e que a gente compartilhe apenas informações corretas. Deixe aqui nos... Concordo 100% com você. O que deve ser compartilhado, o que deve ser questionado, o que deve ser discutido são, na verdade, coisas concretas. Por isso que eu tô te convidando para participar da live. Para discutir tudo isso que foi dito aqui. Beleza? Se quiser, entre em contato ou comigo, ou pode ir direto no canal do André. Ó, vou deixar um like aqui. Por que eu vou deixar um like no vídeo da moça? Porque ela foi respeitosa, ela tentou explicar os pontos dela, coisa que todos já tentaram explicar, mas já foram discutidas. Achei bacana o exercício de raciocínio, mas falta muita coisa para ser discutida ainda. Não é simples desse jeito. Com certeza não é. Tá? E é que nem eu tô falando. Se quiser a prova dos 9, a gente tem lá. Né? E o mérito dessas provas não é meu não, viu? Aliás, nada disso aqui que eu tô falando é mérito meu. Isso é mérito do Roberto Scur e do André. Qual que é o canal do André? Além do Horizonte Optical. Tá aqui, ó. Você vai chegar aqui no canal do André, certo? Se você vier aqui na aba de vídeos, você tem centenas de vídeos. Um monte de prova de refutação da gravidade. Experimentos claríssimos.